6 de junho, terça-feira, dia em que as bolsas estão positivas, nomeadamente as small caps nos Estados Unidos. O ETF do Russell está a liderar o dia. A subida hoje está a ser de sensivelmente 2,5%, quando tudo o resto, pelo menos nos Estados Unidos, está estável. Quanto à nossa bolsa e às europeias, a bolsa nacional foi aquela que teve melhor performance, acabou a subir 0,63, não sem antes cair. De facto, de manhã as bolsas estavam todas ligeiramente negativas. DAX 0,18, CAC igualou e o IBEX foi aquele que teve pior performance. Para já, quem está a ter pior performance, na realidade, até é os Estados Unidos. No entanto, apenas no Standard & Poor's 500. Olhando para as cotadas, tivemos peço desculpa, a Altri negativa, acabou por recuperar. A Navigator creio que esteve sempre positiva, não tenho a certeza, mas pelo menos quando eu vi de manhã a Altri estava negativa e esta estava positiva. Depois temos a Jerónimo Martins, que desacelerou a subida, mas bateu os 24, e a Sonai, que continua em sentido oposto. De resto, BCP 1,5%, e já agora deixem ver a Galp. Ou seja, duas realidades distintas, não é? E porquê que eu digo ou seja? Porque eu de manhã, eu creio que foi de manhã, não tenho a certeza, não, foi antes da abertura do mercado nacional, eu vi um setup interessante no BCP e na Galp. Como é óbvio, é esperar para ver se rompem ou não. Não sei se a Galp rompeu, sinceramente, mas pelo menos o BCP terminou positivo, a Galp nem por isso. Olhando para as renováveis, Greenvolt também ligeiramente positiva, assim como a EDP, renováveis e a EDP. Não há assim mais nenhum destaque para o dia, tudo mais ou menos positivo, à exceção dos CTTs, que caiu 0,6. Olhando para Estados Unidos, aquilo que vemos é que temos um setor financeiro a subir, as tecnológicas continuam, eu diria, mistas. E mistas porquê? Porque se ontem a Apple bateu o máximo de sempre, a realidade é que mal acabou, e eu não sabia disso, eu só vi depois. Eles ontem tiveram o evento WWDC, ou qualquer coisa assim. É o evento em que eles apresentam novos produtos, nomeadamente produtos fora do âmbito do iPhone, ou seja, portáteis, computadores, e apresentaram os óculos do metaverso. Pasmem-se, $3.500, qual é a mais-valia que tem face ao novo da Meta, que custa 500, a mais-valia que tem ecrãs frontais em que dá para ver a cara da pessoa. Ou seja, o desenho do equipamento é basicamente uma máscara de ski, uns óculos de ski, e fica tal qual como se fossem uns óculos de ski. Conseguem ver os olhos, parte do nariz, mas tudo meio cinzento. Vamos ver o que é que vai dar. A realidade é que não teve nada de especial, e by the rumor, sell the news, não é? A ação caiu bastante. De resto, olhando para a banca positiva, a energia também é ligeiramente positiva. Os semicondutores estão estranhos. E porquê é que eu digo que estão estranhos? A AMD passou a manhã toda a subir no pre-market entre 1% a 2%. Abriu praticamente negativa, creio. Eu não tenho a certeza, mas creio que foi isso que aconteceu. Eu acompanhei a abertura do mercado, mas hoje estou um pouco cansado, fruto de quem dormiu apenas 30 minutos. Mas a grande questão é: ela está a subir que nem uma doida. O mesmo acontece com a Intel e, de certa forma, com a Qualcomm, que ela não mexe assim tanto. Aquela que não está a subir, sem dúvida, é a Nvidia e a Micron, apesar de tudo, também não está a subir muito, e a Broadcom é aquela que está a cair. Ou seja, não dá para entender muito. A T-Mobile teve um upgrade, que é estranho, mas teve um upgrade. Não sei se, aliás, a T-Mobile teve...
Agora estou na dúvida. Uma destas teve um upgrade, provavelmente foi a AT&T. A T-Mobile não teve. Eu pelo menos vi de manhã, mas já não me recordo qual delas é que foi. Olhando para o calendário, porque eu nem sei se hoje tínhamos dados ou não, confesso, não acompanhei nada. Eu fiquei tão perplexo com a movimentação da AMD. Eu fiz entrada, mas respeitei aquilo que eu vos tinha dito. Vou entrar apenas quando ela der o sinal. Ela deu o sinal, eu entrei e para já está a correr bem. No entanto, não houve assim nada de especial. Amanhã vamos ter nada de especial também. Portanto, atentos àquilo que os elementos do Banco Central Europeu falam. Hoje o tema foi que as vendas a retalho estavam neutras, mas aparentemente esqueceram que o anterior tinha havido uma queda, portanto isto acabou por ser bullish, mas não houve reação nenhuma, pelo menos daquilo que eu vi, zero de reação. Vamos avançar e vamos olhar para o PSI. Temos um bullish engulfing, apesar de tudo temos um novo mínimo e não temos um novo máximo. O fecho em si é bastante bom, porquê? Porque fechou acima das duas moving averages, que são as mais importantes, neste caso a 13 e a 200. Portanto, aquilo que nós agora temos que esperar, ou aquilo que é expectável que aconteça, é continuação. Nós não queremos que ela pare por aqui, aquilo que nós queremos é que ela tenha continuação. Para isso, vai ter que ultrapassar a moving average a 200 a 1 hora, coisa que não tem acontecido. Vai ter resistência também da Bollinger Band. Caso comece a inverter, o pivô está aqui e, como vocês podem ver, tem aqui uma zona de suporte, pelo que tenham isso em conta para não fazer saídas apressadas, digamos assim. IBEX não é um bullish engulfing, é basicamente uma pausa nas quedas. No entanto, continuamos acima da moving average a 13, o CAC continuamos abaixo, é praticamente a mesma coisa, só a moving average está acima, e o DAX, tal e qual como o IBEX, a fazer uma sidebar, nada de especial, mas a aguentar-se acima da moving average a 13, ou seja, o que está piorzinho sem dúvida que é o CAC. No entanto, notem, moving average a 100 a servir de suporte. Quanto ao Standard & Poor's, eu volto-vos a dizer, e isto eu acho que vocês só têm que ouvir uma vez e depois filtrem. Retirem tudo aquilo que ouviram e façam o vosso plano. Se vocês tiverem um plano, as coisas correm bem. É um facto, toda a gente fala que vai haver um pullback, principalmente nas QQQs. E é um facto que elas não estão a ter uma performance por aí além, tendo em conta a movimentação do Russell. Mas a realidade é que isto não faz pullback nem para a alma do diabo. O Standard & Poor's fez um novo mínimo e acabou por subir. As QQQs fez um novo mínimo, acabou por subir. O Russell, esse está a liderar, não fez um novo mínimo, abriu com gap down e simplesmente rompeu novamente esta zona, ou seja, temos aquela confirmação técnica de que está a ficar extremamente bullish. Porquê? Porque basicamente rompemos esta caixinha que está a roxo, que é uma zona em que basicamente podia estar a haver distribuição ou acumulação, e não só rompemos, como testamos suporte e hoje validamos que as coisas estão bastante bullish. Como é óbvio, é o Russell, hoje sobe 3, amanhã cai 4. Não deixem isso digamos, transbordar o otimismo e baixarem a guarda. Para já as coisas estão bastante positivas, há muitas cotadas, principalmente as mais voláteis, que de certeza estão a imprimir movimentos fabulosos. Dow Jones é dos que está com mais fraqueza, estamos a navegar na parte inferior, estamos a fazer uma pausa, no entanto, mais uma vez, é que tem mais fraqueza no dia 2 porque não está a subir, mas a realidade é que ontem tivemos um ligeiro pullback e hoje estamos a fazer a pausa, portanto este desenho mantém-se. Esperar por uma bull flag ou simplesmente amanhã começar a romper e vir para cima. Olhando para a VIX, ela continua-nos a não dizer nada, ou seja, mesmo no pre-market as coisas estavam negativas e a VIX estava negativa, portanto ela abriu com um gap up muito ligeiro e de manhã simplesmente fechou. Dólar está a
imprimir máximos mais baixos e fez um novo mínimo. Para já estamos acima da moving average, não vamos ficar bearish, mas vamos dizer que desde basicamente aqui assim o dia 29 de maio que não saímos desta zona, portanto estamos a ter aqui muita resistência. O petróleo, esse ontem caiu, hoje afundou ainda mais e agora está a fazer um bounce. Para já eu diria que é isto. É um mero bounce, mas esse bounce está a ser portentoso de certa forma, porque tínhamos esta zona para romper e o que é que fez? Simplesmente rompeu. Agora, está na zona de resistência, se começar a estabilizar e continuar, temos que olhar lá para cima. Caso contrário, o pivô agora está aqui nos 70,11. E depois temos aqui as obrigações que basicamente também estão a fazer Inside Body, Doge, Bitcoin. Ontem saiu uma notícia que foi isso que levou a Bitcoin a cair, que o SEC iria processar a Binance. Binance, não se esqueçam, é aquela plataforma que realmente tinha lá muita falcatrua e queimou muitos youtubers, nomeadamente o Meet Kevin, que basicamente faziam um endorsement, né? Basicamente recomendavam, recebiam um patrocínio e depois eles estavam a fazer um esquema pirâmide. Mas hoje basicamente, e isso foi aquilo que levou a Coinbase a cair 10%. Hoje basicamente a notícia de abertura foi que o SEC também ia processar a Coinbase, que está a operar sem licença financeira ou de agente financeiro, ou lá o que é, desde 2019. A realidade é que a Bitcoin reagiu extremamente negativa. Vocês podem ver o trambolhão que deu. Foi este aqui, foi quando saiu a notícia, foi antes da abertura do mercado. Mas para já está a recuperar, e está a recuperar de uma forma bastante interessante. Como é óbvio, pode ser um mero pullback. A realidade é essa, né? Vamos chegar agora aqui à moving average a 50, estamos fora da Bollinger Band. Ou seja, as coisas para já, aquilo que dizem é existe upside. 26.200 vai ser uma zona interessante para acompanhar. Claro, a maior resistência está nos 26.800. Olhando para, não vale a pena, hoje estamos a perder tempo com os setores. O setor financeiro está a ultrapassar a resistência, está bullish. O setor solar ou das energias limpas, digamos assim, está neutro, ainda continuamos aqui presos. A energia está neutra, continuamos aqui presos, queremos vir aqui para cima, e o consumer discretionary continua a subir bullish como já estava antes. E o setor tecnológico, tal como mais que estamos a fazer aqui esta pausa, e esta pausa é importante. Porquê? Porque é expectável que haja pausas, tal como aconteceu aqui, é expectável. Vamos ver a reação se não perdemos pivôs. Para já, pivô continua aqui nos 163. Olhando então para a Green Volt, eu sei que ela abriu com gap down, eu vi qualquer coisa como 630, eu ainda pensei, eu meto aqui alguma coisa e depois saio antes da abertura dos Estados Unidos, mas ela simplesmente não mexia. Eu creio que a 5 minutos dá para ver, ela não fez nada. Os primeiros 5 minutos da abertura, veja, os primeiros 5 minutos foi isto. Olhem para o volume e digam-me, isto é volume para esta cotada na abertura? Não, aqui fez 14 mil, hoje fez 3 mil. Ela simplesmente não mexia, depois acabou até por cair. A realidade é que o mercado não está fácil, o mercado está estranho. É um facto, não há discussão nesse aspecto. Para vocês terem noção, quando eu olho para o mercado nacional e vejo que a maior parte, tal como nos restantes mercados, né, os primeiros minutos ou a primeira hora é quando existe um movimento, e vejo que não há volume nenhum, eu pergunto-me que raio de mercado é este? No entanto, acabamos por subir, claro, o volume continua a diminuir, portanto, isto é uma chamada de atenção. O volume não está bullish, aquilo que nós queremos é um bullish kicker com volume. Para já, aquilo que temos é uma boa estrutura para começar a pensar a romper este máximo que está aqui, e a moving average a 50 a uma hora, como vocês podem ver. Perdemos a moving average, andámos aqui a martelar, a dar sinais bearish, e depois simplesmente foi subindo, sempre com gap ups, o que é estranho. Mas, para já, é aquela que está com o melhor setup. E será que eu vi aquilo que vi ou foi engano?
É, é forçado, mas head and shoulders invertida é uma possibilidade, ou seja, basicamente, é um pouco forçado, não é? Basicamente, ombro esquerdo, cabeça e ombro direito, e teríamos um potencial de vir aqui para cima, para próximo dos 7. Continua a ser forçado. No entanto, pivô está nos 6,25 e o pivô seguinte para romper é os 6,47. Olhando para a EDP renováveis, é praticamente a mesma estrutura, praticamente a mesma zona. Temos um bullish engulfing, de certa forma, fechamos acima da moving average, agora queremos batalhar até aos 19,71 e depois avaliaremos a sua performance face a esta resistência. A EDP foi a que menos subiu, mas fez praticamente o mesmo, ou seja, uma inside bar, uma pausa, uma ligeira subida, e estamos num ponto de resistência. Portanto, começando a romper esta zona, temos os 4,67, 4,68 como zona, o início da zona de resistência, não é? Porque isto tudo depois vai ser resistência. Vamos ter as moving averages. Eu, sinceramente, em termos de setup, continuo a dizer aquilo que dizia antes, esta é que está com o melhor setup. Só pelo simples facto, temos um mínimo mais elevado, 1, 2, e podemos estar com um potencial de 3. Notem que a 1 hora, que é mais fácil ver porque temos mais velas, este retracement que está aqui, se não for aos 50, mas foi, se não fosse aos 50, eu vou meter isto um bocadinho mais espesso para vocês verem que foi aos 50, se não fosse aos 50 não era onda 2, é onda 2. Portanto, para já temos a tal indicação de 1, 2, vamos fazer a 3. Se fôssemos a olhar para a questão da Elliott Waves para tentar determinar onde potencialmente estaria a onda 3, como é óbvio, aconselho sempre cautela. Primeiro target que iríamos atingir seria aqui a zona dos Golden Pocket, mas eu olharia para esta zona dos 6,78 até aos 6,95, e não se esqueçam, isto pode simplesmente continuar. É uma mera tentativa de achar pontos de interesse acima. Em termos de resistência, Golden Pocket e os 6,52 coincidem. BCP, o setup a 1 hora, que é aquilo onde nós estamos, era este. E pelo que eu estou a ver, fez aqui este movimento que, na realidade, é um movimento que assustou, não é? Porque ela acabou por subir e depois veio para baixo. Mas tínhamos aqui estas 3, 4 velas de paragem, ou seja, estávamos a ter aqui um sinal. Eu quando partilhei, não vale a pena estar a perder tempo a mostrar-vos, se vocês quiserem não se esqueçam, na descrição temos o link para o Discord, mas a realidade era romper esta zona, começámos a fazer aqui, o volume começou a aumentar e depois simplesmente seguiu e com um gap up fez uma vela de inversão, mas mais uma vez eu recordo, o mercado fechou. E se o mercado fechou, amanhã pode abrir aqui ir, pode abrir aqui e ir. Amanhã vai ser um dia novo. Aquilo que se tem que olhar é onde estão os pivôs mais importantes. Neste momento, 0, 20, 80 até aos 0,2070. O pivô seguinte está aqui e o pivô a romper, no caso dos máximos, é os 0,2133. Portanto, não está assim tão bullish quanto isso. Os máximos continuam a ser mais baixos, mas pelo menos há uma trade a ser feita e essa trade traz-nos aqui para a zona de resistência dos 21,70, caso consiga ultrapassar as moving average. De resto, olhar para os pivôs, porque quando começar a perder esta sequência de máximos, de mínimos mais elevados, temos que começar à procura do mínimo mais elevado, ou seja, se perdemos esta sequência, aquilo que muito provavelmente acontece é isto, e depois nós vamos verificar se este mínimo pode acontecer aqui ou um bocadinho mais abaixo, se é o novo higher low. Para isso tem que romper depois os máximos anteriores. Mas para já as coisas estão-se a endireitar, um pullback era aquilo que queríamos e é para já o que está a acontecer. A Galp, eu creio que ela fez praticamente o mesmo, sou honesto. Foi praticamente o mesmo. Mesma estrutura, tinha aqui uma zona para romper, e basicamente com a abertura dos Estados Unidos rompeu, ficou bullish, subiu na primeira hora 0,6, na segunda exatamente igual? Não. Ou seja, 1,5% e depois aliviou qualquer coisa no final do dia.
esta estrutura, era aquilo que nós queríamos encontrar, não é? Era aquilo que nós andávamos à procura. Onde é que está o mínimo mais elevado? O mínimo mais elevado neste momento está aqui, ou seja, muita atenção aos 10,28, como é óbvio, temos uma gap abaixo, mas não tenham medo, aqui tem outra gap, não tenham receio, ou não olhem muito para as gaps enquanto nós nos aproximamos dela. Aproximamos, mas não fomos lá. De resto, em termos de movimento, já vamos tirar isto daqui, em termos de movimento, não se esqueçam, time frame a 1 hora, se considerarmos que isto é uma tentativa de inversão desta, ou uma tentativa de correção e fazer a tal 1-2, ficamos próximo dos... achar estranho, né? Ficar próximo dos 50% era aquilo que eu já ia dizer. Isto não é onda 2, ainda vamos ter mais downside. É o que as Fibonacci diziam. Mas eu errei, foi o máximo em si. Portanto, para já, aquilo que temos é a tal correção de 50%. Agora precisamos ultrapassar esta dos 23 para começar a ficar completamente bullish. Coincidiria com ultrapassar os 10,54. É isto que eu vos tenho para dizer sobre a Galp. De resto, temos o nosso higher low, agora é o nosso pivô. A nós fez um martelo, que é interessante, apesar de ter fechado abaixo da abertura. Vamos ver também aqui a 1 hora. 1 hora ela continua a batalhar, no entanto, talvez isto foi um movimento 2, ok? Mas talvez eu devesse dar mais ênfase ao uso da ferramenta das Fibonacci. Como é óbvio, eu não gosto de dar muita ênfase pelo simples motivo que as pessoas depois podem apontar ao Golden Pocket e não vai lá, tipo PCP, e depois ficam frustradas. Mas viemos ao Golden Pocket, passámos ligeiramente, relevante também tínhamos a Bollinger Band abaixo, fizemos o nosso bounce, continuamos com a sequência de máximos mais baixos, mas tivemos aqui a onda 1 e aqui a onda 2, vamos seguramente fazer a onda 3, pelo que eu olharia cá para cima. Caso perca este pivô, que para já está ligeiramente distante, estamos a 1,5% mais ou menos. 3,44, perdendo o pivô, vem fechar o resto da gap. E os CTTs, que no final do dia acabou por cair, depois de ter feito um martelo e ter furado o máximo do dia anterior, ou seja, era bullish, acabou por não querer subir mais. No entanto, para já, inside bar de uma inside bar e é uma doji indecisão. A 1 hora, aquilo que nós vemos é que continuamos aqui na bull flag, claro. Perdemos esta sequência, é um facto, não é? Isto é um facto, perdemos a sequência, esta linha estava a tocar nos 2 mínimos e agora estamos a estendê-la. No entanto, vou ter que subir esta um bocadinho para cima, se ela deixar, tenho que desativar aqui o image, senão ela não deixa. No entanto, para já as coisas estão em modo retracement, em modo de bandeira, e a bull flag, vocês já sabem, é muito ranhosa, porque ela vai fazendo uma sequência de mínimos mais baixos e as coisas começam a ficar mais bearish quando olhamos para os máximos, que também são mais baixos. Bullish acima dos 3,37, ou seja, olhem para os 3,38 como uma hipótese de entrada, porque as coisas começam a confirmar a tentativa de inversão da tendência de queda para algo que seja uma subida, pelo menos até esta zona dos 3,47 a 3,49. Olhando agora para a Jerónimo Martins, eu hoje estou acelerado, mas mesmo assim o tempo de vídeo continua a estar elevado, 23 minutos. Jerónimo Martins ontem caiu, hoje fez um engolfing, não fez um novo máximo, pelo contrário, mas não sei porque é que está aqui, mas a realidade é só uma. O retracement dos 23% está feito, poderá vir aos quantos 23 é que eu tenho aqui? É só um. Os meus olhos é que já não veem bem as coisas. Temos aqui os 38%, a Moving Average ainda está ligeiramente afastada. Ela pode fazer isto, esperar pela Moving Average, como pode simplesmente continuar, está em máximos, não é? De sempre, pelo que é aquilo que eu vos tenho dito. Quem tem posições, mentalize-se de uma coisa. Quem tem posições, que se mentalize de uma coisa. Das duas, uma. Ou nunca saem, e depois sujeitam-se às subidas e descidas, ou se vão sair,
seja com a totalidade ou uma pequena parte para fazer lucros, aquilo que eu vos digo é isto: vocês vão sempre deixar dinheiro em cima da mesa, sempre. Se tiverem consciência disso, vocês não vão ficar frustrados de deixar, por exemplo, né, neste dia estavam sujeitos a deixar 1,33, se abrisse aqui em baixo, muito provavelmente saíam para tentar voltar a entrar na moving average, ou então ficavam à espera que ela caísse ainda mais. Se ela perde a moving average, ela vem por aqui abaixo e os lucros começam a sair. Ah, mas quem não vende, esses nunca ganham nem nunca perdem, porque eles nunca vendem. Pelo que, para já, a sequência é bullish, e é nisso que temos que acreditar que vai continuar a subir. Quanto à Sonai, não sei se ela fez um novo mínimo, 91,85, 91,90. Não fez um novo mínimo, portanto agora vamos acreditar que ela não vai fechar a gap, apesar de ter fechado. Isto é bearish, abaixo da moving average a 3, abaixo da zona de resistência. Eu não ficaria eufórico, eu estava à espera de uma melhor performance, mesmo que fosse impulsionada pelo movimento da Sonai ou não. A realidade é que ela não está, ela está a ter um underperformance muito, muito grande. É nessas alturas que elas ficam mais interessantes, né? Quando as outras estão a subir e estas não sobem, significa que um dia mais tarde estas recuperam. Não é garantido. Atentos a acompanhar, pivô está aqui, como tínhamos falado, o mínimo de hoje é um pivô, tem aqui uma gap, tem aqui outra, de resto também tem gaps acima. Depois temos a Altri, que eu tinha esta ideia, a Altri esteve completamente negativa a fazer, a romper esta zona, ou seja, a dar sinal de venda, a ativar stops, o mínimo aqui neste dia foi 3,96, o mínimo hoje foi 3,97, não fez um novo mínimo e depois começou a inverter. Não sei se foi devido ao mercado americano, aparentemente sim, portanto desconfiado, mas otimista porque voltámos a fazer um martelo, agora, tal qual como tínhamos feito aqui, agora é tal coisa, precisamos de seguimento. E um seguimento pode dar um fake out, ou seja, romper o máximo de hoje e depois vir até à resistência. Eu daria espaço a esta, como é óbvio, não custa nada, esperar até aqui, principalmente quem está de fora, não custa nada, porque não temos posição nenhuma. Quem tem uma posição e quer fazer uma entrada para baixar o seu preço médio, as coisas já começam a ser de certa forma diferentes, mas eu volto a dizer, a tendência é esta, não a rompemos, os máximos continuam a ser mais baixos e os mínimos também. Performance 2 deixa-nos com algum otimismo, da mesma forma que a Navigator, ela simplesmente subiu. Vejam, fizemos um gap up muito ligeiro, fechamos praticamente a gap e depois invertemos para onde? Para a resistência, mas acabámos por furar este máximo aqui foi 3,184 e o máximo de hoje foi 3,186. É por uma diferença muito pequenina, pode ser um double top, a realidade é que a moving average está mais acima e este movimento não deve ser por acaso, portanto acompanhem, sabendo que está a ter uma muito melhor performance do que a Altri. O Felipe, creio que partilhou foi ontem, eu vi do Market Watch o relatório em que tem os vários indicadores em múltiplos para a Altri e as coisas não são famosas, principalmente se tivermos em conta que a matéria-prima tem estado em queda. No entanto, as commodities têm estado em queda de uma forma genérica. A parte importante é saber como é que elas vão fazer face a esses preços, porque o facto de elas estarem em queda, pois por um lado também abre que é, se eles mantiverem os preços estáveis, porque não se esqueçam, a Europa está com inflação, apesar de tudo ainda não temos aqueles sinais de deflação, ela está a desacelerar a inflação, mas não está a cair. Erradamente dizem que a inflação está a cair, a inflação não está a cair, a inflação está a desacelerar a subida, ela continua a aumentar. Se antes subiu 0,3, agora subiu 0,2, no total temos 0,5, ela continua a aumentar, mas está a desacelerar. No entanto, como ainda não desacelerou tudo, basicamente eles têm acesso a custos mais baixos e preços de venda estáveis, significa lucros maiores. Portanto, é o único fundamental que eu vejo que seja bullish e tecnicamente a vela é interessante, e o mesmo acontece aqui com a Navigator, que está muito melhor. Não se esqueçam, esta gap foi a gap dos dividendos, parece que vai tentar amanhã fazer um movimento
pelo menos até esta zona dos 3,22. A Mota-Engil subiu ligeiramente, estamos nesta zona de balanço, estejam atentos, ela pode fazer algum movimento, seja para cima, seja para baixo. Para já, o dia hoje começou por ser bearish, porque perdemos um pivô, mas teve recuperação, bastante neutro nesta, nem volume teve. E a REN, essa continua a subir, pelo menos para já. A lógica é esta, ela até fez aqui assim uma pausa de um gap down, voltou, fez um novo máximo e ficou aqui, e a lógica aquilo que nos diz é, ela veio até aqui, mas isto tudo é resistência, portanto a lógica diz que vamos fazer um pullback, estejam atentos à movimentação de preço, temos a moving average a 13 muito próximas, de resto para já, aquilo que eu vos posso dizer é ela é para dividendos, apesar que eu acho estranha a história dos dividendos, né? Porque ela só dá dividendo anual, mas ela não mexe assim tanto quanto isso. Atentos, porque ela pode começar a mexer. Normalmente estas silenciosas são as que mexem mais. Agora, Estados Unidos, Meta, simplesmente continua, está a tentar romper este balanço. Se fechar assim, não tem nada de mais. Amanhã vai realmente dar-nos o sinal se é para romper ou não. Quanto à AMD, realmente as coisas foram, enfim, ela acelerou. Eu entrei aqui em cima, 19, 119,30. Ela estava nos 40 e eu meti comprar ao preço de mercado, porque eu não sabia se ela ia começar a subir que nem uma doida e eu não ia ter muito tempo, então meti comprar ao preço de mercado, foi a 119,36, mas foi quando ela estava a romper mesmo. Portanto, ela simplesmente rompeu e caiu e depois voltou a subir. Portanto, para já as coisas voltaram a estar bullish, como é óbvio, eu saí ontem nos 117, hoje entrei, como vocês podem ver, não com as 100 ações, mas com 75, é o capital que eu tinha disponível. Para já estou positivo, tenho folga para gerir, porquê? Porque ela está a chegar a um ponto de resistência, e este ponto de resistência pode ser o beabá das quedas. É tão simples quanto isso. Porquê? A Nvidia está a subir? Não. A Micron está a subir assim tanto? Não. A realidade é que não. Nem sequer fechou a totalidade da gap. O movimento é bullish, porque rompeu este pivô, mas estamos na zona de resistência. Portanto, um olho no cravo, outro na ferradura, é só aquilo que eu vos aconselho. É como a queridinha do nosso Discord, pelo menos do Luís e do Celso, que são aqueles que eu sei que têm apostado nesta. A C3 AI apresentou resultados, fez um movimento bastante interessante, respeitou a moving average, perdeu-a, veio à zona de suporte, não se esqueça, estamos a 1 hora, porque um dia ela nunca perdeu a moving average per se. Ela tentou furar sempre, mas sempre respeitou o mínimo da apresentação dos resultados. 30, 26, nunca passou. Mas ontem subiu 9,5, hoje está a subir 6,6. Portanto, à partida fecha a gap. É isto que está em cima da mesa. Como é óbvio, pode fazer isto e fazer aquela escadinha em que num dia sobe 6, no dia a seguir cai 4 e as pessoas ficam com receio a pensar para que lado é que ela vai. Para já ela está a fazer isto, vamos ver como é que ela reage nos próximos dias. Hoje o dia, sem dúvida, que era das small caps, a Sophie chegou a estar, abriu negativa, mas está bullish, a firm e vem aspas, esta até teve, creio que 2%, praticamente 2%, está a subir quase 4%, Upstart é a mesma coisa, veio até a moving average de 200, está a reagir, é um mero bounce, continuamos com a estrutura de mínimos mais elevados, mas para já bastante interessante, isto é um bullish engulfing, e a Palantir, se ontem viemos aqui aos 15,60, ou seja, saímos desta zona e viemos aos 15,60, hoje basta fechar assim, e amanhã temos espaço para continuar a subir. Ela está completamente esticada, está completamente overbought, nós todos sabemos disso. Quem tem receio faz lucros. Honestamente, acho que é o ideal. Quem não tem receio, tem consciência que daqui, eu creio que já repeti isto ontem, né? São quase 10%, até a moving average são 11%, e ela simplesmente pode falhar e lá se vai os lucros todos. Portanto, tenham isso em conta. Quanto ao Scape, que era aquela que estava mais manhosa, hoje também fazer um breakout. Acompanhou aquilo que as small caps estão a fazer e para já está bullish. A Lucid foi aquela que esteve a manhã toda
bullish. Sinceramente, eu não fiz reforço, nem vou fazer, mas é que está aqui a abertura. Aqui abrimos com gap down, ela caiu muito pouquinho, a Tesla a cair e ela simplesmente começa a romper esta zona. Para já, eu olharia para aqui, depois olharia para a Moving Average a 50. A Tesla, como eu disse, a abertura foi isto. Ou seja, a Lucy estava a subir e esta a cair, mas agora está a recuperar. Ou seja, é aquela parte de que eu costumo dizer: quem quer gerir de forma apertada pode ter fake outs. Literalmente. O Celso anda numa onda bastante positiva, os parabéns para ele, mas ele anda com receio, porque eu já não me recordo quantas ações são, também não é relevante. Aquilo que é relevante é que ele está a ter um bom lucro na Tesla e simplesmente não sabe quando é que há de vender. Aquilo que eu posso dizer e que eu já lhe disse a ele é: vende uma parte e deixa o resto só para ver o que acontece. Vende uma parte que te deixe confortável para dizer assim: olha, ela continua a subir, e tu dizes ótimo. E quando eu digo tu, digo vocês, digo nós, porque a realidade é mesmo esta. A Tesla pode cair a qualquer momento e vir para aqui. Toda a gente está à espera dos 200 e ela nunca cá vem. Faz lembrar a Meta, não é? A Meta simplesmente continua. Toda a gente está à espera que ela rompa, caia, afunde, e ela não afunda. Simplesmente. Portanto, eu não sei o que é que eu vos hei de dizer, a não ser deixem-na ir. Ela rompeu este pivô, deixem-na ir. Vamos ver para onde é que ela vai, e depois, quando ela começar a fazer um retracement relevante, ou seja, a uma hora pelo menos começar a fechar abaixo das moving averages, aí começamos a ficar mais atentos. A realidade é que hoje os BES tiveram a oportunidade, porque ela fechou abaixo da moving average, numa sequência de mínimos, mas o mercado começou a inverter e aí foi. Xpeng, NIO chegou a estar aqui 4%, vejam. E agora está a inverter. Ela vai apresentar resultados sexta-feira. Tanto a Xpeng como a NIO são aquelas que estão na balança das EVs chinesas, em que não estão a ter o crescimento esperado, e a concorrência está a aumentar cada vez mais. Para já não estão a fazer nenhum movimento simples, nenhum movimento que seja extremamente bullish. Vejam esta distribuição ou acumulação, seja lá o que for. Vejam a perda da zona tal de distribuição e acumulação, fechou abaixo das moving averages. O que aconteceu? Fez um novo mínimo, é um facto, mas voltou rapidamente para cima. Voltou para onde? Para a resistência. E a Rivian é quase a mesma coisa. A Rivian também chegou a estar negativa, e o mercado hoje estava assim. A realidade é esta: perdeu este pivô e chegou a estar negativa. Veio até à Bollinger Band, o que é que fez? Inverteu. E para já está a romper este máximo. Vamos ver como é que ela reage aqui. Eu volto a alertar: a Rivian só será interessante acima dos 15,85. Vão deixar algo em cima da mesa? Deixam, mas aquilo que deixam, os 7% ou lá o que é uma dor de cabeça que vocês com toda a certeza evitam. Para já, lembrem-se, este setup aqui é aquele que nós queremos ver romper. Este é aquele que nós queremos ver romper. De facto, head and shoulders invertido é possível, mas rompendo esta linha, pouco importa se é um head and shoulders ou não. Ficaria extremamente bullish. Porquê? Porque temos aqui uma forte resistência. Esperem, fiquem atentos. Mais nada do que isso. Enphase continua a fazer a sua escadinha. Plug Power também ficou extremamente negativa e depois lá inverteu. Foi daquelas que eu hoje fiquei negativo. Só tinha notado agora há pouco. Esta hoje, a Plug, vocês podem ver, ela está a subir 8%. E eu basicamente estou a subir 9, ou seja, tirando estes 8 e acrescentando menos 1 ou menos 2 ou menos 3, que é aquilo que ela estava a cair, vocês veem que eu cheguei a ficar negativo. Só para vocês ficarem com a ideia, do mínimo de ontem para o mínimo de hoje são 2%, ou seja, eu tive negativo. Mas eu não sei, eu não vi notícia nenhuma, só sei é que as small caps começaram a mexer e ela foi atrás. O mesmo acontece com a Square, que também abriu com um novo mínimo, ou seja, bearish, um sinal bearish. Aí vai ela. E para já chegou aqui ao Golden Pocket
coincide com a Moving Average. Eu continuo a achar que o target é voltar aqui para cima dos 75, não sei antes parar nos 69. A Coinbase, como eu tinha falado, e vai ser rápida a partir de agora, temos aqui uma queda de 15%, neste momento estamos com uma queda de 11%, esta queda de 11% foi mais profunda do que isso. Ok? Está a tentar inverter. Eu falei que a 5 minutos, principalmente nestas alturas, é a time frame que devemos seguir, mas como é óbvio, ela é extremamente volátil, né? Rejeita, rompe e depois vem cá para baixo, não faz um novo mínimo e continua, mas não está a haver aqui um algoritmo. Algoritmo são coisas mais cleans, mais sequenciais, principalmente a 1 minuto. Vê-se essas sequências, enquanto aqui aquilo que vemos é muito ruído, perde a moving average, ganha a moving average, mas ela poderá proporcionar um bom bounce nos próximos dias, simplesmente deem algum espaço para verificar o que é que ela quer fazer. Olhando para a Google, rompeu, ontem já estava a romper, hoje confirma. A Amazon continua a fazer máximos atrás de máximos, não são máximos sempre, são máximos locais, face aos pivôs. A Ford também está a reagir positivamente, a Tesla hoje chegou a estar negativa e arrastou todas, mas elas estão a inverter. A CrowdStrike está meh. A C3AI está bastante melhor, sem dúvida. Eu olhei para ela, confesso, não tenho nada a falar. Eu olhei para ela, mas eu não entrei ontem nos 10%. Eu não ia entrar hoje, confesso. Está próximo de fechar a gap, a partir daí, isso que irá fazer. Pelo menos vir aqui aos 39, próximo dos 40, e depois logo vemos. Porquê? Porque a realidade é ela. Chega aqui aos 40, faltam 10%, não se esqueça, não 8%, chega aqui aos 40 e continua com a sequência de máximos mais baixos, em que a zona de suporte está claramente aqui. Portanto, parabéns a quem entrou aqui, não há parabéns para quem não fez entradas nesta. Intel está volátil, muito volátil, mas hoje está a fazer um movimento interessante, bullish engulfing. Quando começar a romper os 33, olhamos cá para cima. A Apple, na sequência de quedas de ontem, hoje fez a mesma queda, ainda não perdeu o moving average, continua a estar bullish. E já agora, só para vermos o resto das solares, está tudo a subir. A First Solar nem por isso, não sei porquê. A CCL continua, era aquilo que nós tínhamos dito, romper esta zona, fez aqui um grande fake out, respeitou o moving average e depois nos últimos dias tem andado a subir. Vamos negar que rompeu este pivô? Não. Vamos negar que pode vir aqui abaixo? Não, mas para já está bullish. E a American Airlines é aquela que está com atraso. A Airbnb, salvo erro, também teve um upgrade. A reação não é extremamente positiva, ela está a subir, mas não é assim extremamente positiva. Eu queria ver, era a Unity, né, que ontem subiu por causa do lançamento do tais óculos de metaverso por parte, ou da realidade aumentada, como a Apple quer chamar. Ela subiu ontem, ela chegou a subir 20 e tal por cento, hoje abriu com um gap up e está a vendê-lo completamente, deixá-la estabilizar. Estas aqui nós ou apanhamos aqui ou simplesmente não dá. DocuSign teve, eu acho que foi a DocuSign que teve também um upgrade, para já está na resistência. E Tilray, esta já não vemos aqui há algum tempo, também está a fazer um bullish engulfing. Não se esqueça, estas são small caps, elas podem fazer este movimento e amanhã furar isto tudo para baixo, mas para já está a ficar interessante até aos 1,94. E só para olharmos para as petrolíferas, a Petrobras está a fazer um bullish engulfing, a Exxon está a recuperar e a Oxy é aquela que está negativa, está a recuperar muito pouco. Já o Bank of America está a romper a zona que nós queríamos ver, a romper. Não é um gap up, é romper mesmo, é intencional, não é uma reação à apresentação de resultados. Agora é acompanhar esta sequência e ver se começamos a furar este pivô. Este já está mínimo mais elevado, por isso está bullish, e praticamente
praticamente não. O Wells Fargo ainda não conseguiu romper esta zona, por isso atentos, pode ser que ela tenha algum atraso ou pode ser aquela que nos dá a indicação de que isto é tudo treta e é para cair. E depois temos as chinesas que estão a subir, mas não sem antes dizer que elas estiveram negativas. Pinduoduo abriu com gap down, JD abriu com gap down, Baba abriu com gap down. A reação está a ser boa, mas para já estamos entalados entre as moving averages. É isto, bons negócios a todos e até amanhã.